Opa, estamos ao vivo, exatamente 7h58. Dentro de instante, vamos iniciar o nosso conteúdo de introdução ao blockchain, mais um webinar da Digital Innovation One. Eu sou o Giovanni, sou o mediador desse webinar e só vamos aguardar o pessoal que está entrando, né? E logo, logo nós damos sequência aqui com o Daniel. Daniel é o nosso especialista, convidado de hoje, e ele vai falar sobre a introdução ao blockchain. Temos 14 pessoas online aqui agora. Só vou disparar os e-mails aqui para a galera e logo, logo nós já iniciamos. Só um instantinho. Bom, enquanto eu disparo os e-mails aqui, tem uma galera comentando. Legal. Boa noite, Gustavo Henrique. Boa noite, Luísa. Moraes Neto. Boa noite. Daniel Martins do chat é o nosso especialista de hoje. Ele está acompanhando aqui o nosso chat também. Então, se decorrer da webinar se tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta, que logo, logo, assim que acabar o conteúdo, ele vem e responde para vocês. Só quem está acompanhando aí, está conseguindo me ouvir legal, me dá um joinha aí no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou enviando os e-mails aqui para a galera. Temos 10 pessoas, 12 pessoas. Pessoal que vai chegando agora, boa noite. Dentro de alguns minutos, nós já iniciamos aqui o conteúdo. Bom, temos 12 pessoas online e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Digital Innovation One. A Digital Innovation One, se você ainda não conhece, nós somos uma plataforma de cursos gratuitos, onde nós conectamos o aluno que está estudando dentro da plataforma com o mercado de trabalho. Tá? Então, hoje você tem lá cursos de tecnologia totalmente grátis e também tem a oportunidade de se conectar com as vagas das melhores empresas de tecnologia. Então, eu já estendo o convite para, no final dessa webinar, você baixar o aplicativo da Digital Innovation e já começar a estudar e se conectar com as vagas, beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo ok? Como tá? Terminando de mandar os e-mails. A galera tá entrando. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Bom, galera, e eu sou o Giovanni, né? Eu sou o Business Developer aqui na Digital Innovation One, sou mediador deste webinar e toda semana nós temos conteúdos que vão complementar o seu conhecimento e as nossas aulas do aplicativo. Então, eu faço o convite também para vocês, assim que baixarem o aplicativo, irem lá em aulas ao vivo. Lá em aulas ao vivo estão programadas todas as nossas aulas que ocorrem durante a semana. Então, temos já algumas aulas programadas lá e vocês podem estar conferindo. Bom, e-mails enviados, só aguardar mais um pouquinho para a galera entrar aí, tá? Para ninguém perder esse conteúdo riquíssimo que vai ser abordado hoje.
O Daniel, ele já está aqui comigo na Digital Innovation One, está aqui online e logo, logo ele vai iniciar essa aula aqui com vocês. Dentro de 5 minutos, tá? Então, se vocês quiserem se programarem aí, dentro de 5 minutos nós já iniciamos com o Daniel. É o tempo para o pessoal ir entrando e todo mundo acompanhar aí do início e ninguém perder nada, tá? Porém, se alguém, se você tem algum conhecido ou se alguém aí do seu lado não conseguir acompanhar neste momento, essa webinar vai ficar salva aqui no canal da Digital Innovation One, tá? Então depois você pode voltar aqui e conferir essa webinar. E aproveitando que estamos com 13 pessoas aqui nos assistindo, estou olhando aqui, 3 pessoas clicaram no botão joinha. Pessoal, dê um joinha aqui no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Se inscrevam também aqui, tá? E ativem o sininho para quando nós estivermos online, talvez você esqueceu, o YouTube ele vai te lembrar. Então, clique no botão de joinha, clique no inscreva-se e ative o sininho que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Tá? Então, eu conto com esse apoio aí de vocês. Estou aqui acompanhando. E obrigado, tá? Pela presença. Ó, a galera tá comentando aqui. Ixi. O áudio tá ruim. Tá dando eco, Moraes. Moraes, desculpa. A próxima webinar nós já vamos solucionar esse problema aí, tá? Muito obrigado pelo seu feedback. Pessoal, se vocês têm mais algum feedback aí, por favor, pode colocar aí no chat e dentro de 5 minutos, dentro de 3 minutos nós já iniciamos aqui a webinar. Boa noite aí, Wesley, boa noite, Bill, Jefferson, Vanderlei Júnior, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tiago. Dá para entender, legal, valeu. Mas a próxima, tá? Já não vamos ter esse eco, vamos estar procurando solucionar isso aqui. Eu acredito que é porque só tem eu aqui na digital neste momento, então dá um pouquinho de eco. Ó, Daniel, ele está acompanhando o chat aqui, tá vendo a galera? Daniel, logo, logo já está iniciando aqui com vocês. Valeu. Meu, obrigado aí, tá? Valeu mesmo. Se alguém que está aqui entre nós não conhece a Digital Innovation One, tem o link na descrição. Depois que terminar o webinar, vocês cliquem no link e venham conhecer a nossa proposta, venham conhecer os nossos cursos, tá? Já estendo o convite, estão todos convidados. Daniel, tá por aí? Opa, tô sim. Estão me ouvindo bem? Tá legal, estamos te ouvindo sim. Agora são 8h07, vamos dar início à nossa webinar, introdução ao blockchain. Daniel, ele já está aqui com a gente, está tudo ok aqui também com o Daniel. E alguma dúvida, mandem no chat, estamos aqui acompanhando. Espero que vocês tenham aí uma boa aula e aproveite todo o conteúdo que o Daniel vai estar passando aqui para vocês, beleza? Daniel, fique à vontade, seja bem-vindo à Digital Innovation One, meu amigo. Opa, boa noite pessoal que está participando aí, obrigado pela presença, por estar nos prestigiando aí, agradeço o convite da Digital Innovation One, e, bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês avisem se vocês estão vendo aí. Vocês estão conseguindo ver aí?
Tá aparecendo aí? Tá sim, tá sim. Assim, não é porque eu tô acompanhando pelo celular aqui, eu tô vendo se tá certinho aí. Mas tá aparecendo aí o slide, certo, não tá? Tá sim, Daniel. Tá, perfeito, então. Bom, vamos começar aqui, então. Agradecendo de novo o convite aí. E a gente eu vou tentar, assim, mais ou menos 1 hora aqui, a gente falar bastante de blockchain, dando a teoria, os fundamentos, né? E aí a gente partir também para analisar uma aplicação real, nem mostrar um pouco de código aqui em JavaScript, né? Só falar então um pouco dos projetos que eu tô trabalhando. Nós temos em Belo Horizonte a Blockchain BH. Nós trabalhamos principalmente com educação em blockchain, provendo alguns serviços também. A gente tem feito muitos eventos, e eu vou mostrar aqui no canal do YouTube os eventos que a gente tem feito. Hoje mesmo, o governo brasileiro soltou uma instrução normativa regulando as criptomoedas no Brasil, né? E hoje mesmo a gente já tomou a frente, assim, já organizou um evento para amanhã para a gente discutir essa instrução normativa. E, assim, a gente tem feito eventos de todo tipo, com o objetivo de disseminar o conteúdo mesmo, né? E, assim, a Blockchain BH ela nasceu da comunidade para a comunidade, né? Nós mesmos, da comunidade aqui, nós criamos a Blockchain BH e a gente tem feito eventos, né? Nós temos um canal no YouTube, nós temos artigos publicados, diversas pesquisas também sobre a tecnologia, né? Nós estamos dando cursos, workshops, consultoria, treinamento para empresas, né? E eu deixei nessa apresentação aqui, eu não sei se o pessoal vai mandar para vocês, mas assim, no YouTube pode ter o link desse PDF aqui, né? Então, assim, tem os links das redes sociais aqui, do Facebook, do LinkedIn, né? Também do Instagram. E eu também tenho um site pessoal onde eu coloco algum material sobre blockchain, né? Também do curso, treinamento, consultoria, alguns artigos, experimentos, pesquisas, algumas aplicações também na tecnologia, né? E quem quiser dar uma olhada depois é o operationblockchain.org. E um desses cursos também, aproveitando aqui o gancho da gente pegar um pouco de desenvolvimento em JavaScript, tem um curso que começou, de desenvolvimento em blockchain, que começou semana passada, mas todas as aulas elas são gravadas, né? Então os alunos podem baixar a aula e assistir em casa do jeito que vocês preferirem, né? E a gente cobre bastante a teoria de blockchain, né? A teoria do Ethereum, que é uma plataforma de blockchain pública que, assim, hoje é a mais usada para desenvolvimento de aplicações nessa tecnologia, né? A gente aprende a linguagem Solidity, que ela tem uma sintaxe bem parecida com JavaScript, assim, linguagem de alto nível. Nós aprendemos todas as ferramentas do desenvolvedor, né, para desenvolver as aplicações. Fazemos também um estudo bem detalhado sobre tokenização de ativos e, assim, como criar a sua própria criptomoeda, né, o seu próprio token. E aí, no fim, nós juntamos tudo isso e desenvolvemos as aplicações nossas, né? Então, quem tiver curiosidade aí, entra depois no site lá e dá uma olhada. Bom, então, partindo para essa tarefa de explicar blockchain em pouco tempo, né? Mais ou menos 1 hora aí. A gente começa, então, com o artigo que foi publicado do Bitcoin, né? A história toda dessa tecnologia, ela começa em 2008. Existia um fórum de criptografia na internet, dos chamados cypherpunks, né? Que eles discutiam bastante criptografia. E aí um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de programadores, né? Mas assim, essa pessoa ela não revelou a identidade real dela, né? Ela publicava nesse fórum com esse pseudônimo Satoshi Nakamoto, e ele publicou esse artigo no fórum de criptografia, né? Que eles discutiam o tema, né? Ele publicou, ele registrou esse site, bitcoin.org, e já publicou esse artigo lá também, e o pessoal da comunidade gostou, né, do artigo dele, que eles tinham exatamente a ideia de criar uma moeda digital, né? Já houve tentativas anteriores a criar uma moeda digital, mas tinha um problema lá que essas tentativas não conseguiam solucionar, né?
E nesse artigo ele conseguiu solucionar, assim, propôs a solução, né? E o pessoal gostou. Isso, assim, foi no final de 2008, no meio daquela crise mundial, econômica grande, né? E em 2009, assim, em janeiro de 2009, ele já publicou o código aberto, né, do Bitcoin. O pessoal poderia baixar o cliente do Bitcoin e participar da rede, assim, era uma rede distribuída, né? Então, assim, só para a gente não estender muito aqui, para a gente partir direto depois para a parte prática, vamos só falar um pouquinho, né? Então, assim, resumindo, nesse artigo dele, qual que era a ideia? Resumindo, era você trazer a internet para o dinheiro, né? O Bitcoin, assim, você pode falar também que é a internet do dinheiro, né? E o título do artigo dele é Bitcoin é um sistema eletrônico de dinheiro peer-to-peer, né? Ponta a ponta. Igual, por exemplo, a gente vai baixar, você vai baixar um episódio de uma série que você gosta, você baixa lá no Torrent, e assim, é uma rede distribuída, descentralizada, você não depende de um servidor central, todo mundo é como se fosse um nó da rede, né? O pessoal troca os arquivos, e assim, a estrutura é exatamente essa mesma, né? E a ideia era de ter, o pessoal poder ter pagamentos online enviados diretamente de uma parte a outra, né? De uma pessoa a outra, sem você precisar depender, por exemplo, de uma entidade central, tipo um banco, assim, né? E assim, assinaturas digitais confeririam a autenticidade dessas transações, né? Por exemplo, você vai enviar, por exemplo, um Bitcoin para uma pessoa, você é o dono da sua carteira, e aqui a gente trabalha com o conceito de criptografia de chave pública, então você tem chaves privadas e chaves públicas. Então, assim, você é dono do seu dinheiro, da sua carteira, você tem a sua chave privada que só você possui essa chave privada, né? Então, assim, por meio de assinaturas digitais, a segurança do sistema, ela era alcançada, né? E tinha um problema chamado double spending, que, por exemplo, se a gente for tentar criar uma moeda digital aqui, a gente cria uma imagem, a gente fala, ó, esse aqui é o nosso novo dinheiro digital. Mas, assim, uma imagem, assim, um arquivo de computador, né, você consegue copiar e assim, copiar e criar várias cópias daquele arquivo. E, assim, você poderia mandar essa nota para alguém, mas assim, você poderia gastar esse arquivo, esse dinheiro, assim, várias vezes, né? Então, isso era conhecido como o problema de double spending, né? Então, assim, como solucionar esse problema do gasto duplo, né? A solução para esse problema, então, foi registrar essas transações, né? As pessoas mandando Bitcoin umas para as outras, né? Você registrar a data e hora. E, assim, a blockchain seria, então, uma máquina de estados. A gente fala, assim, de mudança de estados, por exemplo, o estado atual, eu tenho um Bitcoin e eu quero mandar para alguém que eu estou realizando um pagamento, né? Esse é o estado atual. No próximo estado, eu já não vou ter mais posse daquele Bitcoin, assim, eu teria 0 e a pessoa que eu paguei teria 1, né? Então, assim, falando em máquina de estados, essa mudança de estado seria, assim, a posse dos Bitcoins passando de uma pessoa para outra, né? E, assim, só para a gente não estender muito, falar de mineração de Bitcoins aqui, todas essas transações seriam registradas numa cadeia contínua, né? Por isso que a gente fala blockchain, a cadeia de blocos, né? E os mineradores, eles têm um conceito na tecnologia chamado de prova de trabalho, que para o minerador minerar os bitcoins, assim, como se fosse você minerar ouro mesmo, né? Você garimpar o ouro lá, assim que você achou o ouro, você tem posse dele, já, assim, a gente tem mais ouro em circulação agora que o minerador achou, né? Então, assim, os mineradores, eles realizam, eles solucionam um problema computacional e, assim, esse conceito chamado prova de trabalho, assim, eles provam que eles tiveram um trabalho ali para solucionar aquele problema computacional e, assim, esse sistema, ele é baseado em hash, né, só para a gente não entrar em muito detalhe aqui, senão a gente vai ficar a noite toda falando, né. E, assim, o minerador, ele provaria esse trabalho dele de minerar os bitcoins, né, de gastar energia elétrica ali nas máquinas dele para minerar aqueles bitcoins, e, assim, a cadeia, a blockchain seria a prova, seria, assim, um registro
de toda a história, assim, da prova que os mineradores tiveram, assim, do bloco atual até o bloco inicial, né? E, assim, os registros, eles não podem ser alterados. A gente falando em blockchain pública, né? A gente tem uma característica de imutabilidade, que assim que você registrou um dado na blockchain, aquele dado, assim, ele tá ali para sempre, né? Aí você tem uma coisa chamada ataque de 51%, que, por exemplo, os mineradores, eles são nós na rede que eles cooperam para manter a rede funcionando, né? E, assim, todos têm uma coisa chamada consenso. A gente tem as regras de consenso, né? Que, por exemplo, todos os nós da rede, eles consentem que, por exemplo, o João tem 5 bitcoins e ele detém aqueles 5 bitcoins. Né? Então, todo mundo da rede consente da posse das moedas de todo mundo. Se alguém, por exemplo, quiser entrar na rede e falar, eu tenho, assim, 2.000 bitcoins, e você tentar transmitir isso para a rede, o pessoal, os nós da rede entram em consenso que, não, você não tem 2.000 bitcoins. Então, assim, eles rejeitam essa cópia da cadeia sua, né? Então, assim, contanto que todos os mineradores, assim, a maioria da rede esteja em consenso da posse certinha de todo mundo, né? A rede vai estar operando de forma correta, né? A não ser que, por exemplo, alguém detenha, assim, a maioria dos nós da rede, né, e falar, eu vou adicionar para mim aqui 5.000 bitcoins. Como eles são a maioria da rede, assim, o consenso geral da rede que é detido por eles, né, por ser a maioria da rede, você poderia alterar isso, mas, assim, tem até um site que fala assim, quanto custa você realizar um ataque de 51% na rede Bitcoin? Assim, tá na ordem de bilhões de dólares, então não é uma coisa que compensa hoje. Essa é uma discussão para outra oportunidade, né? E, assim, igual a gente falou, que a maioria do poder computacional coopera para manter a rede, né? E os nós, assim, se você quiser baixar um cliente do Bitcoin ou de outra blockchain, você pode baixar ele, fazer o download da cópia da blockchain, né? Se você pode entrar na rede e sair à vontade, assim, é um sistema democrático, né? Falando, então, das características do Bitcoin, pegando como exemplo, né? É um sistema distribuído, você tem nós do mundo inteiro, né? É um sistema descentralizado, você não depende de uma entidade central, de um servidor central, igual, por exemplo, a gente acessa o Facebook, eles têm os servidores centrais deles lá, né? Então, seria, assim, um ponto central, uma entidade que controla a rede, né? É um sistema seguro, e a criptografia, assim, sistema baseado em hashes, criptografia de chave pública e assinatura digital, esse sistema, a segurança é garantida por essas 3 coisas, né? É um sistema anônimo, você não tem igual, por exemplo, nos bancos a gente tem fulano mandando dinheiro para ciclano, e, assim, e essa transação, você consegue ver os dados, você consegue ver o CPF, assim, né? E, assim, você analisando uma transação de Bitcoin, você não tem, assim, nomes de pessoas, mais dados, assim, mais detalhes escritos naquela transação. Só aparece assim, se você for analisar a blockchain do Bitcoin, você vai ter, assim, endereço tal, mandou tantos Bitcoins para o endereço tal. Então, assim, você tem uma certa anonimidade nesse sistema, né? É um sistema sem fronteiras, você pode tanto mandar um Bitcoin para a pessoa que está do seu lado, no bar, quanto mandar um Bitcoin para alguém que está lá no Canadá, ou alguém que está no Japão. Assim, é um sistema global, assim, e a velocidade de uma transação não varia, né? E uma coisa interessante é que o seguinte, o Bitcoin e as criptomoedas, né, eles são uma unidade monetária e também um sistema de pagamento em si, né? Quando você usa a rede Bitcoin, a rede é um próprio sistema de pagamento. Você está usando a rede e realizando o pagamento através daquela rede ali. E também esse sistema, assim, ele tem a sua própria unidade monetária, que são os próprios Bitcoins, né? Então, assim, para a gente ver algumas características. E aí, já pulando para blockchain, para a tecnologia blockchain, né? Analisando aqui, então, alguns componentes que faltam aqui, mas alguns componentes dessa tecnologia, né? De uma blockchain, desse sistema. É uma rede peer-to-peer, né? Uma rede ponta a ponta, igual uma rede de torrent, igual a gente deu exemplo, né?
Nessa rede nós temos mensagens, e as mensagens nessa rede, né, são em forma de transações, ou seja, as pessoas, claro, aqui a gente está pegando o exemplo da blockchain do Bitcoin, né, essas mensagens, elas são em forma de transações, assim, pessoas mandando, transacionando bitcoins, assim, o tempo todo, no mundo inteiro, né, e, assim, essas transações são as mensagens entre os nós da rede, né. A gente tem um conjunto de regras de consenso, igual a gente falou, que a maioria dos nós da rede, eles entram em consenso da posse dos bitcoins de todo mundo, né, e esse conjunto de regras de consenso, ele define o que constitui e o que faz uma transação válida, né. Então, por exemplo, você tem uma carteira com, sei lá, meio Bitcoin, e você, sei lá, você vai falar que você está transferindo 50 Bitcoins. Então, assim, esse conjunto de regras de consenso não te permite fazer isso. É uma máquina de estado que processa transações, né, de acordo com essas regras de consenso. E, assim, máquina de estados é o que a gente falou agora há pouco, assim, onde as mudanças de estado são exatamente as posses das moedas dos usuários da rede, assim, das contas, né. É uma cadeia de blocos protegidos criptograficamente, e aqui a segurança do sistema ela é garantida pela criptografia, né? E essa cadeia de blocos, ela funciona como registro contábil de todas as transações que ocorreram na história, assim, né? Assim, a gente pensando na contabilidade, quando você manda, assim, dinheiro de uma pessoa, de uma conta para outra, uma conta vai ser creditada e outra conta vai ser debitada, né? Então, seria, assim, uma analogia, como se fosse um registro contábil de todas as transações que ocorreram na história, né? E, assim, a gente vai ver aqui o que tem em cada bloco, assim, pegando exemplo a blockchain do Bitcoin, cada bloco contém as transações que ocorreram naquele intervalo de tempo daquele bloco. Então, por exemplo, o último bloco foi minerado agora, nesse segundo, e, assim, a partir de agora, o mundo inteiro está tendo transações de bitcoins, né? Então, assim, o próximo bloco, ele vai registrar essas transações que estão ocorrendo agora, né? Então, assim, entre o último bloco e o próximo bloco a ser inserido na cadeia, né? E, assim, essa cadeia de blocos é o registro contábil de todas as transações que ocorreram na história, né? Então, a gente tem um algoritmo de consenso para justamente implementar todas essas regras de consenso definidas no sistema, né? E esse algoritmo de consenso força os participantes a cooperar na aplicação dessas regras de consenso, né? Aqui eu dei o exemplo por exemplo, o algoritmo de consenso de uma blockchain pública, a gente vai falar daqui a pouco, do Ethereum. Então, eles usam, por exemplo, esse algoritmo que chama ETHASH, né? Uma blockchain também tem um esquema de incentivo para proteger economicamente essa máquina de estados, né? Então, a gente falando em mineradores, a recompensa do minerador, que é o pessoal que mantém a rede funcionando, né? É justamente cada minerador que conseguir adicionar um bloco à cadeia, ele é recompensado com moedas da rede, assim, moedas, falando do Bitcoin. Hoje, cada minerador que consegue adicionar um bloco à cadeia, ele ganha como recompensa, assim, ele minera, né, 12 bitcoins e meio. Então, assim, o Bitcoin hoje chegou a mais ou menos $6.000, você multiplica $6.000 por 12,5, então essa é a recompensa do minerador que conseguiu inserir o próximo bloco na cadeia, né. E, assim, por fim, a gente tem uma ou mais implementações dos componentes acima, de todos esses componentes, né. Então, quando você vai baixar um cliente do Bitcoin, para você baixar a blockchain inteira do Bitcoin na sua máquina, você está baixando um cliente que ele implementa todas essas regras, todos esses componentes de uma blockchain, né? Só para a gente falar, então, de algumas características, é um sistema público, né? Assim, hoje a gente tem algumas blockchains privadas, blockchains de consórcio, né? Mas, assim, isso é assunto para outro webinar. Mas, assim, a gente está falando geralmente, de forma geral, assim, da blockchain pública, né? Então, assim, é um sistema público, você consegue, nos sites que a gente chama de explorers, né? Você consegue visualizar transações que ocorreram, assim, durante toda a história. Você pode ir lá no primeiro bloco, ou então, por exemplo, você ir no último bloco
e você vê as transações que foram que ocorreram nesse último bloco, né? E você consegue, por exemplo, clicar no endereço e ver todas as transações que aquele endereço realizou, ou, por exemplo, os bitcoins que foram movimentados por aquele endereço, você consegue rastrear a origem daqueles bitcoins para trás, né? Entre outras coisas, você consegue auditar e verificar esse sistema, né? Imutabilidade é o que eu acho a característica mais assim, importante dessa tecnologia, porque é justamente o que está fazendo muitas empresas grandes desenvolverem os projetos de blockchains deles, né? E, por exemplo, a IBM desenvolveu um projeto grande de blockchain privada que está sendo usado por muitas instituições financeiras, né? E, assim, só para não entrar em outros detalhes, isso é assunto para outros webinários, né? Mas se você, por exemplo, for desenvolver uma aplicação que faz registro de dados, né, ou, por exemplo, de documentos na blockchain, se você usar uma blockchain pública, que tem esse esquema financeiro, né, de recompensa para os mineradores, se você registrar por exemplo, o hash para garantir a integridade de um documento que você quer registrar, você pega esse hash, você insere na blockchain e aquele hash vai estar, assim, para sempre registrado ali, né? Porque, assim, você não consegue alterar um dado na blockchain que já está, tipo assim, há muitos blocos atrás, né? É um sistema distribuído, né, em nós do mundo inteiro, é descentralizado, nós não temos um servidor central que a gente depende desse servidor, essa cópia da blockchain está distribuída em nós, assim, do mundo inteiro, né, é um sistema seguro, verificável, igual a gente falou, né, de forma pública, todo mundo consegue verificar o que aconteceu, né, é um sistema democrático, você consegue entrar e sair do sistema a hora que você quiser, se você quiser baixar um cliente, por exemplo, do Bitcoin, você consegue falar, eu quero baixar a blockchain inteira do Bitcoin aqui na minha máquina, né? Aí você está baixando, aí você fala, não, eu vou parar aqui, eu vou voltar só semana que vem. Você pode, assim, desconectar com a rede, né? Aí semana que vem você dá o comando para sincronizar com a rede de novo, né? Aí você vai receber os blocos desde quando você parou, né? Então, assim, você consegue entrar e sair da rede a hora que você quiser, né? E é um sistema sem fronteiras, né? Nós temos no mundo inteiro, você fazendo uma transação em uma blockchain, não importa se você está no Brasil, se está em outro país do mundo, né? Isso é só para a gente falar um pouquinho do que há em cada bloco, né? O que tem dentro de cada bloco. Como é um sistema baseado em hash, né? Cada bloco ele tem o hash, que assim, é uma função matemática, que o resultado dessa função matemática é uma sequência de caracteres. E essa sequência de caracteres, ela é como se fosse a assinatura de um dado. Assim, um dado geral. Pode ser assim, esse dado pode ser assim, um hash de um documento PDF, pode ser o hash de um vídeo, o hash de uma imagem, de um áudio, né? Ou, por exemplo, pode ser o hash de todos os dados de um bloco, de uma blockchain, né? Então, assim, cada bloco ele tem o seu próprio hash, que é a assinatura daquele bloco. Nós temos todos os dados que estão dentro daquele bloco, né? Os dados que aquele bloco está registrando. E também nós temos, assim, cada bloco, a gente falando em blockchain, a cadeia de blocos, né? Essa cadeia ela é implementada com cada bloco tendo o seu próprio hash e ele tendo uma referência para o hash do bloco anterior, né? Então, a gente está vendo isso aqui, né? Nesse slide. Por exemplo, esse primeiro bloco aqui é o primeiro bloco dessa blockchain aqui, né? Ele tem esse hash aqui, só para a gente exemplificar, né? Começando com um Z8F. O hash do bloco anterior é 0, porque justamente esse é o primeiro bloco dessa blockchain, né? Aí esse segundo bloco aqui, ele tem o próprio hash dele, mas ele tem uma referência para o bloco anterior, né? E assim, sucessivamente, né? Do terceiro e em diante. Só que é o seguinte, como ele é um sistema baseado em hash e, assim, se você, uma das propriedades das funções hash, você pode ter uma sequência, por exemplo, um texto inteiro, você joga o hash daquele texto, ele vai te dar o hash resultado, né, que é a assinatura de todo aquele texto. Se no final do texto você, por exemplo, mudar de um ponto para uma vírgula, o resultado do hash vai ser completamente diferente, né? Então é o seguinte, se a gente alterar, por exemplo, essa blockchain ela já está
ela já está, a cadeia já está em sequência já, né? Os novos blocos estão sendo adicionados aqui no final. Se você alterar, por exemplo, um dado nesse bloco 2, esse bloco 3 ele já tem esse hash aqui, que é a referência para esse bloco, né? Só que se você alterar um dado nesse bloco 2, o hash desse bloco 2 ele vai ser alterado, ele vai ser um hash completamente diferente, né? Então, o sistema que já tinha registrado o hash do bloco anterior, que era esse aqui, a gente vai verificar que assim, o sistema foi alterado, né? Então, assim, a integridade dos blocos é garantida com esse sistema baseado em hashes, né? O Flávio está perguntando aqui, eu estou vendo no chat, como inserir os blocos na blockchain, né? A gente tem um processo de mineração que assim, como se fosse simulando, assim, você minerando ouro, né? Os garimpeiros estão lá, estão procurando ouro, né? Assim, você achou o ouro, assim, o cara está tendo trabalho de procurar, né? Tendo o trabalho dele ali procurando, garimpando ouro até achar. Assim que ele achou, ele colocou o ouro em circulação, né? Nesse sistema digital, eles meio que simularam assim o ouro, né? Que é um ativo escasso no mundo, você tem uma quantidade finita desse ativo, né? E assim, igual a gente falou mais cedo aqui, os mineradores, eles são as pessoas, né, os computadores, as máquinas, os nós da rede, que mantêm a rede funcionando. E assim, por que eles vão gastar energia elétrica para manter essa rede funcionando, né? Qual que é a recompensa? O que eles vão ganhar com isso? Então, assim, no mundo inteiro a gente tem mineradores tentando minerar bitcoins o tempo todo ali, e assim, eles tentam resolver um problema computacional. A gente não vai entrar aqui em detalhes qual que é esse problema computacional, mas assim, para resumir, eles têm que achar um número. E assim, esse número é um número específico para aquele bloco, para todos os dados daquele bloco, que o resultado, esse resultado, ele meio que todo mundo já sabe qual que é. Então, assim, todo mundo sabe qual que é o resultado, só que todo mundo está tentando achar um número para chegar nesse resultado. Então, assim, o trabalho que esses mineradores têm que achar, para resumir, eles têm que achar um número. E, assim, eles vão tentando, tentativa e erro ali, o número é 0, não. O número é 1, não. O número é 2, não. Até o minerador tenta achar aquele número ali, e assim que ele achou, ele... Como todo mundo sabe qual que é o resultado esperado, né? Quando o minerador achou, ele vai transmitir para a rede, para os outros mineradores, ó, pessoal, eu achei aqui. Todo mundo vai verificar, é verdade, você achou. E aí, o minerador que resolveu esse problema, ele adiciona as transações que ocorreram, assim, desde o último bloco, né? Cria esse bloco assim, e como recompensa ele se dá 12 bitcoins e meio, né? Então, assim, só para resumir, é assim que novos blocos são inseridos na cadeia, né? E assim, só para a gente fazer uma simulação aqui, eu até deixei como link aqui dessa apresentação, uma aplicaçãozinha simples que eu fiz, mas, por exemplo, você tem o bloco 0 e a gente tem o timestamp daquele bloco, né? A gente tem os dados daquele bloco, só para simular, né? E assim, como esse é o bloco inicial, esse bloco ele tem um hash 0 porque não tem nenhum bloco para trás aqui, né? E o bloco, ele, assim, igual a gente falou do hash, né? O hash é justamente essa sequência essa cadeia de caracteres aqui, né? Essa sequência de letras e números, que é a assinatura de todos os dados desse bloco. Então, assim, o hash, ele vai ser a assinatura, assim, do hash do último bloco, todos os dados que tem aqui, também a data e hora daquele bloco, né? Então, assim, o hash ele é a assinatura de tudo que está naquele bloco. Aí, por exemplo, olhando o bloco 1, ele vai ter o próprio dado dele, o próprio timestamp dele aqui, né? E ele vai ter o hash dele e também uma referência para o hash do bloco anterior. Né? Então, assim, a gente está vendo que o bloco 0 começa com hash 0f53, a referência do bloco 1, ela também está ali com essa referência para o bloco anterior, 0f53, né? E ela tem, esse bloco 1 ele tem o próprio hash, assim, começa com B8, E9, e aí o segundo bloco, o próximo bloco, né, o bloco 2, ele vai ter como o hash anterior, né, tem um erro aqui, mas ele está escrito previous hash, ou seja, o hash anterior, ele vai referenciar o bloco 1, né? Então, só para a gente começar a partir para a parte prática,
Uma blockchain muito usada, uma blockchain pública, né, muito usada hoje para desenvolver aplicações, ela é chamada Ethereum. Ela foi lançada em 2015, ela foi idealizada em 2014, assim, a gente falando em anos, né? O Satoshi Nakamoto publicou o artigo do Bitcoin em 2008. Em 2009, ele lançou o software, né? A blockchain do Bitcoin começou, o pessoal podia minerar Bitcoins, né? Então, isso foi 2009. Em 2011, o criador dessa blockchain, chamada Ethereum, ele teve contato com o Bitcoin, gostou muito, cofundou uma revista chamada Bitcoin Magazine, né? Ele fazia vários artigos. Só que é o seguinte, a blockchain do Bitcoin, ela tinha como função exclusiva só ser um sistema de pagamento eletrônico, né? Igual o próprio artigo do Satoshi falou, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, né? Ponta a ponta. Essa era o que o sistema se propunha a solucionar, né? Só que aí esse cara chamado Vitalik, ele é russo, né? Ele, inclusive, um cara muito jovem quando ele propôs esse sistema, ele tinha por volta de 19 anos. Ele, na Bitcoin Magazine, que ele fundou, que ele postava os artigos na revista, né? Ele propôs, pessoal, beleza, essa ideia de blockchain é muito legal, esse sistema distribuído, né, no mundo inteiro, mas e se a gente estendesse isso para, ao invés de só o pessoal mandando dinheiro de ponta a ponta, né, entre pessoas, a gente colocasse código nessa blockchain? Então, assim, seria meio que um computador mundial, né? Você poderia colocar código na blockchain e o seu código seria rodado, assim, em nós do mundo inteiro, né? Então, você teria meio que poderia ter uma aplicação descentralizada. E esse é um conceito que a gente usa bastante, né? Então, assim, olhando pelo lado da computação, né? A definição dessa plataforma Ethereum, ela é uma infraestrutura global de computação de código aberto, né? Descentralizada, que executa programas denominados smart contracts. Então, assim, smart contracts nada mais são do que código que você faz o deploy para a blockchain, né? Você publica na blockchain, e os códigos, né, os programas em blockchain, nessa blockchain de Ethereum, eles são chamados smart contracts. Então, assim, essa plataforma, ela usa uma blockchain, uma estrutura de blockchain, né, para sincronizar e armazenar as mudanças de estado no sistema. E assim, a gente comentando o estado que a gente já falou, né? Por exemplo, na blockchain do Bitcoin, a mudança de estado é justamente a posse de Bitcoins entre pessoas, né? O estado atual, por exemplo, eu tenho um Bitcoin, eu vou mandar um Bitcoin para você, o próximo estado dessa máquina de estados eu tenho 0 Bitcoins e você tem 1 Bitcoin agora, né? E essa blockchain, essa plataforma, eles criaram a própria criptomoeda deles, né, chamada Ether, que assim, a gente entrando na parte de tokenização de ativos, né, token economia, esse Ether, ele é denominado um utility token, né, um token de utilidade. Então, assim, apesar dessa criptomoeda ser hoje negociada no mercado, e você poder, assim, tanto pagar quanto receber pagamento, né, nessa moeda, né, ela foi criada não para ser uma moeda igual o Bitcoin foi, mas para ser um token de utilidade na plataforma. Então, por exemplo, você vai publicar contratos a gente está falando de smart contracts, né? Você vai publicar código nessa plataforma, você vai pagar para publicar esse contrato através do token Ether, da criptomoeda Ether, né? Então, só dando assim, um conceito por alto. E assim, a comparação do Ethereum com blockchains gerais, né? Tem algumas características similares, que por exemplo, uma rede peer-to-peer, igual a gente falou, né? Também tem transações, que são você pode tanto assim mandar Ether, que é a criptomoeda do Ethereum, assim, entre usuários, né? Quanto uma transação também pode ser tanto a publicação de um código, de um contrato na blockchain do Ethereum, quanto você interagir com um contrato, ou seja, interagir com um código na rede, né? E você realizar uma mudança de estado no contrato. Então, por exemplo, uma mudança de estado no contrato pode ser, por exemplo, você alterar um número de 10 para 11, né? Um valor de uma variável, de um código nessa blockchain, você incrementar um número, por exemplo, de 10 para 11, né? Então, essa seria uma transação na rede. Ou seja, transação é tudo que muda estado nessa blockchain.
E também tem regras de consenso, né? Algoritmos de consenso para implementar essas regras. Também uma máquina de estado que processa essas transações, né? Também tem esse livro registro, essa blockchain, esses blocos que registram essas transações, né? Ele é criptograficamente seguro. Também tem uma forma de incentivo econômico para os mineradores. Então, cada minerador que inserir novos blocos na cadeia, né? O próximo minerador que inserir o próximo bloco na cadeia, ele vai ser recompensado hoje com 2 Ether. Então, assim, o Ether hoje está por volta de $170. Então, o cara vai ganhar, assim, esse valor como recompensa, como forma de incentivo, né, para manter essa blockchain funcionando, né? E também tem implementação de um software cliente. Nós temos, assim, hoje algumas implementações de clientes para essa blockchain, para a blockchain do Ethereum, em linguagens de programação diferentes, né? Mas, assim, igual a gente falou, a principal diferença dessa blockchain para a blockchain do Bitcoin, que foi exatamente a sacada que o Vitalik, que o jovem russo lá, teve. Ele pensou, e se a gente colocasse código na blockchain? Se a gente tivesse, assim, um computador mundial, né? Assim, a gente rodasse código nessa rede descentralizada, né? Isso assim, foi a inovação que essa plataforma teve, né? Ela foi, então, projetada para ser uma blockchain de propósito geral, programável, né? Você poderia subir programas para essa blockchain, né? E essa blockchain executa uma máquina virtual, ela tem a própria máquina virtual, né? Capaz de executar código, né? E assim, ela adicionou também uma linguagem de programação, a gente chama de Turing Complete, né? Que é, assim, uma linguagem que consegue implementar, simular uma máquina de Turing, né? Esse a gente vai para o conceito de computação. Mas, assim, a diferença, por exemplo, do Bitcoin, o Bitcoin também tem os próprios scripts dele, né? É como se fosse um código na blockchain do Bitcoin, mas esses scripts do Bitcoin, eles não são Turing Complete, né? Você não consegue fazer muita coisa. Você não consegue fazer, por exemplo, um programa complexo. E nessa plataforma, o pessoal criou uma nova linguagem, que essa linguagem é Turing Complete, você consegue fazer programas complexos nela, né? E ela é chamada Solidity. Então, eu coloquei o logo da linguagem aqui, né? E, assim, para a gente partir para a parte prática, só falar um pouquinho dos casos de uso antes, dos casos de uso dessa tecnologia, né? Então, por exemplo, um uso que está sendo muito visto ultimamente, né? E a gente está tendo muitas notícias, né? Grandes empresas usando essa tecnologia blockchain no sistema da cadeia de suprimentos, né? Então, por exemplo, quando você vai, por exemplo, fazer um churrasco com seus amigos, você vai lá, você pega aquela picanha, e aquela picanha passou por todo um processo nessa cadeia de suprimentos, né? Desde da vaca que estava lá na fazenda, ela foi criada para ser justamente para gado de corte, né? E, assim, essa carne, desde a fazenda até a prateleira do supermercado, ela teve todo um processo, assim, né? Então, assim, um uso, por exemplo, o Walmart, uma grande empresa, assim, está usando o blockchain para registrar todo esse processo da cadeia de suprimentos, né, na blockchain. Então, por exemplo, como a gente tem essa característica de imutabilidade, você pode registrar algum produto, toda a fase que esse produto passou, desde quando ele estava começando a ser feito. Então, por exemplo, o exemplo da carne, né? Desde a fazenda, desde quando matou a vaca, quando cortou os pedaços da carne lá, quando passou para distribuição, até chegar naquele supermercado, você pode registrar tudo isso em uma blockchain. E, assim, para controle tanto da empresa quanto, por exemplo, controle de qualidade do produto, né? Você pode, por exemplo, pegar uma carne ali, por exemplo, sei lá, você quer verificar que aquele produto é de qualidade mesmo, né? A própria empresa, a própria marca pode garantir isso como qualidade do produto, né? Então, aquele pacote de picanha ali, ela pode ter, por exemplo, um QR Code, você escaneia aquele QR Code, e esse QR Code te leva para uma página web da empresa que te mostra todo o registro de todo o processo que aquela carne ali passou, né? Então, assim, garantindo a qualidade do produto. E, assim,
é um uso, a gente comparando, por exemplo, com aquele esquema da carne fraca que a gente teve aqui no Brasil, isso a empresa poderia evitar, né? Poderia provar a qualidade do produto registrando todos esses dados em uma blockchain, né? Eu deixei o link de um artigo que é interessante, depois vocês podem dar uma olhada com calma. A gente tem esse chamado Arcade City, que ele resumindo assim, ele é o Uber do blockchain, né? No Uber a gente tem, por exemplo, os usuários pagam o motorista, você coloca seu cartão de crédito, por exemplo, no aplicativo do Uber, e só que o seu dinheiro vai passar pela própria empresa Uber, né? E a própria empresa vai pegar para eles uma taxa, que inicialmente era 25%, e se não me engano hoje reduziu para 10%, mas assim, só no final o motorista ele receberia o dinheiro daquela corrida, né? Ou seja, você teria um intermediário central, que é justamente a própria empresa, né? Uber, Cabify, 99, que seja, né? E essa aplicação Arcade City, ela é justamente assim, um aplicativo de transporte, né? Com usuários, seja motorista, seja o pessoal que chama as corridas, né? Mas você consegue pagar diretamente entre os próprios usuários. Então, assim, você poderia pagar, por exemplo, com criptomoedas, né? O próprio motorista. Então, ele recebe na hora ali, a transação é direta entre os usuários, você não depende de um intermediário central, né? E assim, óbvio que a empresa tem que sobreviver, mas assim, nessa transação entre você pagar diretamente para o motorista, a aplicação ela pode assim, tirar para ela uma taxa pequenininha, assim, sei lá, 0,5% que seja. Muito melhor do que o motorista ter tirado dele 25%, né? Mas assim, é um Uber da blockchain, né? A gente pode dar vários exemplos aqui, mas eu não vou estender muito por causa do tempo. Um outro exemplo são jogos em blockchain, né? E a gente fez há 2 semanas um webinário até extenso, de quase 2 horas de duração, analisando jogos em blockchain, como é que funciona, como é que é a mecânica, né? E eu também analisei o código do jogo mais famoso que existiu na blockchain até hoje, né? Que é o chamado CryptoKitties. Eu vou até mostrar aqui para vocês o canal do YouTube. Então, por exemplo, quando vocês vão no YouTube e pesquisam por Operation Blockchain, é o último vídeo aqui, né? Então ele tem 1h40 de duração, vocês podem entrar nele depois e ver com calma, né? Mas assim, voltando para a apresentação aqui, esse jogo, ele consistia assim, de itens colecionáveis, né? Então assim, cada item desse, que eram os gatinhos, né? Os CryptoKitties, cada gatinho ele era único, né? Você não tinha 2 gatinhos, assim, você não tinha 2 ou mais gatinhos iguais, né? Cada gatinho era único, assim. Então, eles eram colecionáveis e você poderia vender os gatos, né? Através da blockchain, o pessoal negociava em Ether, que é a moeda que a gente já falou, da plataforma Ethereum, né? E assim, você poderia vender seu gato, você poderia comprar novos gatos, e você poderia também colocar seu gato para cruzar, para reproduzir com outro gato de outra pessoa, né? Então, assim, se você, por exemplo, se você tem o seu próprio gato, você quer colocar seu gato para cruzar com outro gato, você vai pagar como se fosse o aluguel daquele outro gato para desse relacionamento, dessa reprodução, né? Você ganhar um ovo, e no jogo os gatos nasciam de ovos, né? E dessa da reprodução, você tem um gatinho novo, e esse gatinho novo seria seu, e você poderia vender esse gato, né? E assim, os gatos eles eram diferentes, eles tinham características diferentes, né? Um gatinho podia ter uma barba, assim, poderia ter um chapéu, poderia ser uma edição especial do gato, né? E assim, pra vocês terem uma ideia do tamanho que foi esse jogo, ele congestionou a rede do Ethereum, né? O pessoal estava querendo fazer transações na rede, tinha um monte de transação que não estava confirmada ainda, pendente para ser confirmada, né? Porque a rede congestionou do tamanho que foi o sucesso desse jogo, né? Esse jogo aconteceu, ele começou no final de 2017, no fim de novembro de 2017, né? E a partir dali, assim, ele foi um sucesso, congestionou a rede, você tinha gato sendo vendido, negociado, né? Por, assim, $115 mil, uma coisa absurda na época. E, assim, a gente vai pegar esse exemplo desse jogo para a gente partir para a parte prática aqui, né? Então, depois, eu convido vocês a irem no YouTube, né? Para ver esse webinário, ele está lá,
Vocês podem ver velocidade maior também, é interessante dar uma olhada nisso. E assim, a gente falar de código na blockchain, mas assim, a gente não quer só ter o código na blockchain, a gente quer ter uma aplicação útil que você conecta com esse código na blockchain, né, e você possa, assim, usando de exemplo, né, os usuários não queriam saber de código em blockchain, não, eles queriam ter um site lá que eles poderiam usar essa aplicação de forma fácil, né, clicar no gatinho, colocar outro gatinho para reproduzir com outro, né, então assim, só para mostrar aqui, o código desse jogo, a gente tem um GitHub, eu deixei no link da apresentação, a gente tem um GitHub aqui com todo o código desse jogo, né, para quem se interessar, dá uma olhada. Aqui eu vou mostrar o código do contrato desse jogo, deixa eu até aumentar aqui a tela. Então é o seguinte, esse aqui é o código desse jogo que foi publicado na blockchain. Então, assim, igual a gente já falou, os dados publicados nas blockchains públicas, você consegue ver os dados, eu só cliquei assim, no link do contrato na blockchain e consegui ver o código aqui, né? Então, assim, a gente tem um código do jogo inteiro aqui, esse código ele tem por volta de 2.000 linhas, né? Mas é o seguinte, a gente não está querendo, o usuário não está interessado no código em uma blockchain, né? A gente quer a aplicação, né? Então, assim, falando em aplicações em blockchain, o que é uma DApp, né? Que a gente chama, né, nessa tecnologia? DApp significa Decentralized Application, né? Uma aplicação descentralizada. Então, assim, uma DApp, ela é tanto o código rodando na blockchain, né? Você interagir com aquele código, interação entre os usuários, interação dos usuários com os contratos, né? Publicados, mais a web page, né? Então, assim, usando como exemplo o jogo CryptoKitties, o DApp, né, a aplicação descentralizada, era a página do CryptoKitties, que os usuários mexiam ali com os gatinhos, clicavam no gatinho, definiam o que você ia fazer com o gato, comprar gato, vender gato, né? Mas aquela página, aquele site estava conectado com aquele contrato que eu mostrei agora há pouco, na blockchain. Então, assim, uma aplicação descentralizada, né, um DApp, ela é justamente a aplicação cliente, né, que é o seu site, né, o site que você está vendo ali, no nosso exemplo, o site do jogo, dos gatinhos lá, né, e aí esse site ele faz uma conexão, ele fazia uma conexão através de uma extensão no Chrome, ou no navegador, né, tanto no Chrome quanto no Firefox, chamando uma biblioteca JavaScript, que através dessa biblioteca JavaScript você consegue assim, chamar funções para interagir e conectar com os dados na blockchain, né? Ou também você pode fazer, conectar a sua aplicação, a sua página ali, com uma rede teste que você está usando, né? Antes de você publicar o contrato para a rede principal, né? E assim, nessa plataforma a gente tem redes teste, que é justamente você testar suas aplicações, né? Para depois você publicar na rede real. Assim, na rede, a gente chama de rede principal, onde nessa rede principal, os Ethers, que são as moedas que a gente usa para publicar os contratos, né, e realizar as transações, elas valem dinheiro mesmo, né? Existem no mercado, assim, igual o Ether hoje está valendo, assim, por volta de $180, uma coisa assim. E assim, igual a gente falou, você precisa de uma biblioteca para fazer a conexão da sua aplicação com a sua aplicação web, né, com os dados na blockchain, né? Então, assim, eu estou mostrando aqui a biblioteca mais famosa, mais usada, né, a Web3.js. Ela é uma API JavaScript, né? Ela é justamente a interface entre a aplicação web e a blockchain do Ethereum, né? Aí eu deixei o link tanto do GitHub quanto da documentação dessa biblioteca. Então, por exemplo, a gente inspecionando a biblioteca dela, você está querendo, por exemplo, ler o balanço de uma conta, assim, do endereço seu, né, ou de uma conta de um usuário. Então, você, por exemplo, você procura a função get balance, né? Então, você clica lá, você vai usar essa função aqui dessa biblioteca, e aí você vai chamar a função, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui.
Então, você vai... como é que você vai fazer essa leitura, essa interação com a blockchain, né? Como é que você vai pegar o dado de uma conta, assim, passar como parâmetro o endereço de uma conta, né? E pegar como resultado o balanço daquela conta, né? A quantidade de Ether que tem naquela conta. Então, você vai na documentação dessa biblioteca, e aí você vai chamar, através do objeto web3.eth, né, .getBalance. E aí você passaria como parâmetro aquele endereço que você está querendo, né? Então, assim, você usa uma biblioteca para fazer essa conexão com a blockchain, né? Então, só para a gente seguir aqui. Então, falando dessa aplicação descentralizada, né, que ela é a junção de código na blockchain, mais uma web page, né, mais uma aplicação web. Quando eu mostrei o código ali daquele joguinho, o CryptoKitties, eu não sei se eu já fechei aqui, isso está aqui. Isso aqui é o código do contrato publicado na blockchain, né? Mas a gente está vendo que só tem um código que implementa a lógica do jogo, né? A lógica da aplicação. A gente não está vendo imagem de gato nenhuma aqui, não, né? Até porque se armazenar imagens e outros tipos de dados na blockchain, você vai ter que pagar por isso, né? Porque você está, igual a gente falou, assim, para você ler dado da blockchain, você está só fazendo uma chamada de uma função, igual a gente viu ali, né? Por exemplo, pegar o balanço daquela conta. Você faz uma chamada e, assim, leitura de dados na blockchain, você não paga nada. Você não está alterando o estado, né? Você não está alterando dado que está armazenado assim, em computadores da rede inteira. Você não está alterando nada, né? Mas para você alterar um dado, fazer essa mudança de estado, você tem que pagar por aquilo ali. Então, assim, você vai pagar para o minerador, você vai pagar uma taxa por aquela transação, né? Que aquela transação vai ser a mudança de estado. Você vai pagar uma taxa para aquele minerador alterar, por exemplo, incrementar o número de 10 para 11, né? Assim, dando um exemplo, né? Então, voltando aqui, né, nessa aplicação, no jogo dos gatinhos lá, né? Por exemplo, aqui nesse slide aqui, eu peguei do webinar dos jogos em blockchain, né? Mas assim, cada gato no jogo, ele tinha uma variável que determinava, assim, os genes do gato, né? Assim, o DNA de cada gato, assim. Cada gato ele tinha um DNA único, né? Assim, você não tinha dois gatinhos com o DNA igual. Então, por exemplo, se a gente colocasse para reproduzir o gato do meio com esse gato da direita, tinha uma função no contrato que implementava a lógica, né? Que ela pegava os genes da mãe e pegava os genes do pai, misturava esse gene, né? E aí resultava num gene completamente diferente, que não existia, né? Que resultava no filhote do pai e da mãe, né? Então, esse gatinho filhote, ele teria um gene único, né? Então, assim, aí fica a pergunta, né? Como que são exibidos os atributos dos gatos, né? Como é que a gente sabe que um gato, ele tá sorrindo, ou ele tem um rabo peludo, ou, assim, e assim por diante, né? Assim, a aplicação fazia o seguinte, os genes do gato, ele era armazenado nessa variável inteira, assim, de 256 bits. Então, assim, esse número grande que vocês estão vendo na tela aí, é o número máximo que essa variável pode armazenar, né? Então, assim, a gente pode, por exemplo, supor que a aplicação do jogo, né, a página web deles lá, tenha cada detalhe dos gatos, né, a imagem de cada detalhe do gato, e ela é exibida conforme o gene daquele gato. Então, por exemplo, a gente pegando esse número aí, a gente pode, sei lá, supor que a casa decimal menor aí, que é um 5, né, a gente está vendo esse número terminando com 99,35, a gente pode supor que essa casa decimal menor das unidades, se, por exemplo, o número for 5, o número do gene do gato for 5, nessa casa, sei lá, esse gato, ele tem o rabo peludo, igual desse gatinho do meio. Ele tem o rabo, assim, mais gordinho, dessa forma, assim. Se, por exemplo, eles podem definir lá, sei lá, na segunda casa decimal, se for 3,
o gato vai ter esse chapéu de marinheiro, que tá igual esse gato da direita, assim, né? Então, assim, é assim que a gente conecta, assim, junta tanto o código na blockchain com uma aplicação web, né? Assim, depois dessa introdução toda, que eu acho que já deu quase uma hora aqui, eu acho que mais de uma hora, a gente parte para a parte mais prática, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação, assim, mostrando como é que como é que você codifica, né? Como é que você faz como é que você faz esse código todo de aplicações blockchain, né? E, assim, eu fiz uma aplicação simples aqui para a gente mostrar, assim, como é que você faz uma página web interagir com um contrato que está publicado na rede, né? Então é o seguinte, a gente tem uma IDE, um ambiente de desenvolvimento aqui dessa plataforma que você pode acessar através do seu navegador, né, que ele é chamado Remix. E, por exemplo, vocês estão vendo o código aí desse contrato que eu vou mostrar aqui. Assim, a sintaxe dessa linguagem chamada Solidity, né, ela é muito fácil, assim, parecido com JavaScript, parecido com outras linguagens que a gente está acostumado a programar, né? Então, assim, a curva de aprendizado dela é muito alta, né? E assim, igual a gente falou, código na rede, nessa rede blockchain do Ethereum, ele é chamado contrato, né? Então, por exemplo, quem já programa, por exemplo, em Java você começa uma classe, assim, com o identificador class aqui, né? Enfim, nessa linguagem a gente começa com contract, né? Seu contrato aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, um contrato simples que eu fiz só para exemplificar como que você interage, faz essa interação de uma aplicação web com um contrato que é publicado na rede, né? Então, assim, a gente tem nesse contrato uma variável com o nome number, que ela é do tipo inteiro, né? Ela é pública, e assim, ela foi publicada, por exemplo, com o valor 10. E a gente tem duas funções aqui, que também são públicas, né? E, assim, pública são funções que aplicações de fora desse contrato podem interagir com elas, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma função getNumber, pegar o número, né, que está armazenado nessa variável, e a gente tem uma função setNumber, que você pode setar um novo valor para essa variável number aqui, né? E aí, nesse ambiente de programação aqui, a gente tem umas abas aqui que nos permitem, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, que elas nos permitem interagir com esse contrato, né? Então, por exemplo, aqui eu posso escolher o meu ambiente, né? Tanto assim, uma blockchain local para fazer meus testes, ou conectar com uma rede, por exemplo, tanto pode ser a rede principal, ou pode ser uma rede teste, né? No caso aqui, nessa plataforma, esse meio campo das aplicações web com a blockchain do Ethereum, ela é feita, você pode fazer esse meio campo através de uma extensão do navegador, né? Tanto seja lá do Chrome ou do Firefox, chamada MetaMask. Ela é uma carteira e, assim, ela é uma extensão aqui do navegador, né? E ela está conectada com a blockchain do Ethereum, né? E aqui no caso eu estou conectado com a rede, uma das redes teste, né? Se eu quisesse conectar com a rede principal, era só eu selecionar aqui. Mas, assim, o contrato que eu publiquei, que eu mostrei para vocês ali, ele foi publicado nessa rede teste chamada Kovan, né? Então, assim, essa extensão está aqui, essa extensão nessa plataforma que ela faz o meio de campo entre a sua aplicação web e a blockchain, né? Então, assim, essa aplicação web sua aqui, no seu código, você vai ter que colocar no código dessa página, para essa página web sua conectar com esse MetaMask, que é o meio de campo, né, entre a webpage e a blockchain, e aí a sua página, ela vai conectar com esse MetaMask, e aí, assim, como o seu MetaMask está conectado com essa rede teste aqui, aí sim você consegue chamar aquelas funções que a gente viu da biblioteca para pegar os dados desse contrato que a gente está querendo, né? Então, assim, a gente já viu que, assim, o código do contrato está aqui, a gente tem uma variável, só para exemplificar, né, do tipo inteiro aqui, e a gente tem as funções para pegar o número, realizar uma chamada daquele número, e também para setar um número novo, né. Então, assim, essa aplicação, essa página aqui, ela está, por exemplo, ela está mostrando esse endereço aqui, essa sequência de caracteres aqui,
ela é o meu endereço atual dessa aplicação, desse MetaMask aqui, que, por exemplo, o MetaMask ele também é uma carteira, né? Mas para você interagir com a blockchain, você precisa, com essa blockchain, essa plataforma aqui, né? Você precisa interagir através de uma conta, né? Você é um usuário, assim, usuários têm contas, têm endereços, né? Então, por exemplo, aqui está selecionado conta 1, mas eu posso, por exemplo, trocar para conta 2 aqui, ó. Essa conta 2, eu não tenho nenhum Ether nela, né? E essa conta 1 aqui, eu tenho, por exemplo, 2.9857 Ether nela, né? Então, assim, toda a interação com a blockchain, com esse contrato aqui que eu fizer, vai ser através desse endereço aqui, porque esse endereço é a minha conta de usuário que eu estou usando para interagir com esse contrato, né? Então, é o seguinte, a minha página web aqui, ela está mostrando, exibindo, né, essa conta aqui, dessa minha carteira, né? Tá mostrando, tá exibindo o número. Então, assim, se eu vier aqui, por exemplo, né, nesse remix e fizer uma chamada aqui, ela tá mostrando o número 10, né, que é o número que tá armazenado nesse contrato, né? Ou seja, esse contrato ele vive na blockchain e nessa variável, nesse contrato, assim, essa variável desse contrato que vive do mundo inteiro, ela tá atualmente setada com valor 10, né? Então, essa aplicação aqui, ela tá conectada com a blockchain e ela fez uma chamada a esse contrato, né, através da biblioteca, e com essa chamada, no contrato, ela trouxe o número 10, né, que é o valor dessa variável number aqui. Então, por exemplo, a gente pode fazer algumas interações com o contrato, né, você pode, por exemplo, essa página web aqui, ela vai se comportar como uma carteira, por exemplo. O MetaMask é uma extensão do Chrome, mas ela está mostrando, por exemplo, quanto de Ether que eu tenho nessa conta, né? A gente pode fazer isso na nossa própria aplicação. Você pode, por exemplo, colocar como parâmetro uma conta de usuário, clicar aqui nesse botão Show Balance, ela vai mostrar aqui para a gente o balanço dessa conta, né? Por exemplo, se eu vier aqui e selecionar a conta 2, ó, e copiar o endereço dessa conta 2, vier colocar aqui, clicar em Show Balance, ela vai mostrar para mim, ó, essa conta tem 0 Ether, né? Então a gente pode, assim, implementar uma carteira, uma página web nossa que funciona como carteira, né? E assim, vamos então alterar estado nessa blockchain. Em vez do número 10, vamos colocar, assim, sei lá, o número, 27. A gente clica em Update Number. Como a gente está fazendo uma alteração de estado na blockchain, a sua aplicação ela vai realizar uma transação para mudar esse estado, né? Então, assim, você vai fazer, assim, transmitir essa transação, fazer um broadcast para a rede, né? E o seu MetaMask, ele tá, essa janelinha de pop-up aqui, ela está mostrando exatamente o seguinte. Vai ser realizada uma transação na rede que vai alterar estado, né? Você confirma essa transação? Só que eu tenho que voltar aqui, porque nessa conta não tem fundos para realizar a transação. Deixa eu voltar para a conta 1 que eu tenho. Então, assim, vamos lá, alterar para o número 27 que a gente queria. Vamos clicar em Update Number. Abre como pop-up aqui do MetaMask, mostrando os dados dessa transação, né? E aí te pede para você, usuário, confirmar ou rejeitar essa transação, né? Então, assim, vamos confirmar a transação. Essa transação precisa ser minerada, né, igual a gente já discutiu, ela precisa ser adicionada num bloco dessa rede teste, então, assim, demoram, sei lá, nessa rede, alguns segundos, né? Então, assim, eu fiz essa alteração aqui, e assim que eu fiz a alteração, eu recebi um valor aqui, ó, esse é uma sequência, um outro hash aqui, esse hash é justamente a assinatura dessa transação na rede, né? Então, assim, quando eu cliquei em Update Number, confirmei a transação, né? Eu peguei um link aqui, se eu clicar nesse link, eu posso inspecionar essa transação nessa rede teste, né? Então, aqui tem alguns dados dessa transação, por exemplo, mostra o bloco, né? E mostra mais alguns dados da transação. Essa foi uma transação
simples, ela não mandou Ether de conta para conta nenhuma, né? Mas ela alterou o estado daquele contrato, né? Se eu vier aqui agora por exemplo, der um refresh aqui nessa página, aqui mostra para a gente agora 27, que é o número que a gente acabou de setar, acabou de alterar o estado na blockchain, né? E aí a gente pode inspecionar outras coisas também, né? Então, assim, só mostrando a interação de uma página web com a blockchain, né? Então, só para a gente mostrar um pouquinho de código aqui, esse aqui é o código dessa aplicação que a gente acabou de ver, né? Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente tem, esse aqui uma página HTML só, né? A gente tem um campo número, e esse campo número, deixa eu até aumentar esse aqui para ver se vocês conseguem ver mais. Isso, acho que tá melhor agora. Então é o seguinte, a gente tem aquele campo número lá, tem um campo de input aqui para determinar um novo número, né, para a gente mudar o estado ali, assim, mais no mesmo programação front-end aqui, né. Só que a parte que a gente está interessado é justamente na biblioteca JavaScript e nas funções JavaScript aqui, né. Então, assim, aquela conexão que eu comentei, assim, que essa página web sua, ela tem que conectar com a blockchain através desse meio de campo, que ele é o MetaMask, né, que é essa extensão do navegador aqui, ela está conectando com a blockchain. A gente tem que colocar no código dessa página nossa uma parte para conectar com a blockchain, né, e isso aqui é feito através desse código aqui que todo mundo usa, né, assim, você coloca para toda vez que carregar a página, você fazer essa conexão, né? E assim, esse código aqui que tá sendo usado, só para a gente não perder tempo explicando, ele é o código que a gente usa para conectar com o MetaMask e, assim, está conectado com a blockchain, né? E assim, a gente falando assim, você pode pensar, como que a gente conecta com um contrato que vive na rede blockchain, né? A gente conecta da seguinte forma. Vou só mostrar para vocês aqui. Esse contrato aqui, ele é um contrato simples, né? Que a gente está vendo aqui. E os contratos nessa plataforma Ethereum, nessa blockchain pública, a gente tem a chamada ABI, né? ABI, assim, é a Application Binary Interface, a interface binária de aplicação, né? Ela é como se fosse um resumo de tudo que tem nesse contrato aqui em formato JSON, né? Então, por exemplo, se a gente copiasse, viesse aqui nos detalhes desse contrato e clicasse em ABI, esse formato JSON aqui, ele representa os dados daquele contrato, né? Então é o seguinte, eu posso pegar esse código aqui e mandar para vocês podem publicar assim, infinitos contratos com esse mesmo código, do código nós todos é o mesmo, né? Todos os contratos vão ter a mesma ABI, né? Que assim, o resumo do código desse contrato. Só que é o seguinte, o que vai diferir os nossos contratos publicados na blockchain é justamente o endereço na rede que eles vão viver. Então, assim, cada contrato vive no endereço da rede. A gente vai ter duas coisas, então, para conectar com um contrato na rede. A gente precisa da ABI, que é esse formato JSON do contrato, né? E o endereço daquele contrato. Então, é o seguinte, eu posso até fechar isso aqui, ó. Se não me engano, esse aqui é o endereço do contrato que eu publiquei na rede. Deixa eu só conferir aqui. Só ver em algum lugar. Esse aqui, exatamente aqui, ó. Esse aqui é o endereço do contrato desse código aqui que está vivendo na blockchain, né? Então, assim, esse ambiente de programação nosso, ele nos permite, assim, colocar o endereço daquele contrato e carregar aquele contrato, o contrato que vive nesse endereço, né? Então, a gente clica aqui, a gente tem acesso ao que o contrato nos mostra, né? Se a gente clicar em, por exemplo, get number, a gente vai receber como valor aqui o 27, que é o que a gente atualizou ali, né? Então é o seguinte, para a gente conectar, colocar no código da nossa página, para conectar com o contrato, a gente tem que definir tanto a ABI, que a gente já falou, né?
a interface binária de aplicação, quanto o endereço daquele contrato que vive na blockchain, né? Cada contrato tem o seu endereço único, né? Então, a gente coloca, assim, em duas variáveis JavaScript aqui, a gente seta o contract address, né? O endereço do contrato que a gente está querendo conectar. A ABI, a gente coloca, assim, é justamente a parte de JSON aqui, né? Então, a gente tem tudo que a gente precisa para conectar com aquele contrato que vive na blockchain, né? Aí, assim, a gente colocou o código aqui para conectar com aquele MetaMask, que é o meio de campo com a blockchain. Aqui a gente faz a instanciação daquele contrato, né? A gente chama a função contract, né, da biblioteca JavaScript, a gente passa a ABI, e a gente também chama a função at, né? E a gente passa o endereço daquele contrato. Então, assim, seria o contract at, o contrato no endereço tal. Feito isso, a gente instanciou aquele contrato, né? A gente consegue chamar, então, os atributos daquele contrato, seja variáveis, seja funções, né, que a gente quer chamar. Então, por exemplo, como é que a gente mostra na nossa aplicação aqui, ó, esse número daquele contrato que a gente acabou de instanciar, né? A gente tem que fazer justamente uma chamada a essa variável number aqui, né? Então, assim, já que a gente já tem a instância daquele contrato que a gente setou aqui, é só a gente chamar essa variável number do contrato, né? Então, assim, programando para essa plataforma, as chamadas são assíncronas. Quem já programa em JavaScript, você passa, então, a instância do contrato, passa a variável e passa uma função callback aqui, e o resultado dessa chamada vai ser justamente o número que você tá querendo mostrar, né? Então, assim, eu tô setando, assim, usando jQuery aqui nessa parte aqui, que é justamente o número que eu quero mostrar, né? Eu tenho, deixa eu ver, é exatamente uma parte aqui no meu código que é justamente para mostrar aquele dado, e com o resultado daquela chamada do número, que é retornado aqui nessa função callback, eu simplesmente seto aquele número que eu peguei dessa chamada, né? E assim, o resto é mais do mesmo. Você pega a instância do contrato, chama um atributo daquele contrato, aqui, por exemplo, a gente vai... se você quiser pegar, por exemplo, aquele número chama na função getNumber, né? Ela vai te retornar também o número daquele contrato. Aqui a gente só fez uma chamada e eu coloquei para mostrar isso no console, né? Beleza, como é que a gente pega, por exemplo, esse endereço aqui que a gente está conectado com o MetaMask, que está mostrando nosso endereço de usuário, né? Você também vai fazer uma chamada de função da biblioteca, né? web3.eth, getAccounts, e essa função getAccounts da biblioteca vai te retornar como resultado o endereço dessa conta de usuário que a gente está querendo, né? Então, só para mostrar aqui. Então, assim, partindo para o jogo CryptoKitties, só mostrar o site aqui daquele joguinho. Você logado no sistema, você conseguiria ver, assim, o endereço do usuário que era dono daquele gatinho, né? Deixa eu só mostrar aqui alguns gatinhos aqui, né? Então, por exemplo, você consegue clicar num gato aleatório aqui. Assim, esse gato aqui está sendo vendido por mais ou menos meio Ether. Então, assim, $80, esse gato aqui, né? E aí você consegue ver o dono daquele gato, que é esse usuário aqui. Você clica nele, e aí acho que a aplicação mostra o endereço do usuário, né? E é exatamente dessa forma, fazendo essa chamada através da biblioteca JavaScript, que mostra esses dados do usuário, né? Por exemplo, o endereço dele, que é o que a gente fez aqui, né? E assim, vamos para a parte interessante, que é justamente alterar o estado da blockchain, né? Como é que a gente seta um novo número aqui, né? Como é que igual a gente fez ali, por exemplo, setar 49. A gente clica ali, update number, você confirma a transação na blockchain, vai alterar o estado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente setou aquele botão, né, para chamar a função update number, né? Essa função update number, ela está pegando, por exemplo, o valor que você inseriu naquele campo input ali, né? Está fazendo uma verificação lógica aqui, se você digitou um número mesmo, né? Se você não chegou aqui e simplesmente digitou um texto ou uma coisa que não é válida como número, né? E aí você faz uma chamada àquela instância daquele contrato que a gente já viu, né?
e chama a função setNumber, que é exatamente essa função do contrato aqui, né? setNumber, você vai passar como parâmetro tanto o novo número que você está setando ali na sua aplicação web, né? E você passa também uma função callback, e o resultado dessa transação, né, que você está fazendo uma mudança de estado na blockchain, é justamente o ID da transação que alterou o estado. Então, assim, seria um hash, né? A gente teve aqui como resultado esse hash aqui dessa transação. Se a gente clicar, por exemplo, show TX Data, né, que é mostrar os dados da transação, vai mostrar para a gente aqui um objeto JSON, que é assim, alguns dados daquela transação, a gente pode ver, inspecionar no console aqui. Vou fazer de forma mais bonitinha, né? Mas assim, não só analisando essa coisa chata assim, de código, de ver endereço, de mudar número aqui, mas assim, como é que eles fizeram essa aplicação desses gatinhos aqui, né, que movimentou assim milhões se não bilhões de dólares, né? A gente tem os gatos aqui, a gente acabou de ver aqui, assim, como é que eles trazem a imagem dos gatos, né? Eles pegam aquele número lá que é os genes do gato, DNA dos gatos, né? E, assim, em função daquele número, eles, por exemplo, trazem aquela imagem, aquela parte daquele gatinho do banco de dados e exibem, assim, para os usuários, né? Então, por exemplo, esse exercício que a gente fez aqui de alterar o estado, né, mudar de um número para o outro, assim, agora é 49, uma mudança de estado, né, uma transição de estado, por exemplo, na blockchain, poderia ser você pegar esse gato aqui, ele, por exemplo, esse gato aqui, ele não tá reproduzindo com nenhum gato no momento, né? Essa gatinha mãe aqui, ela não está esperando nenhum gatinho, né? Então, você tem uma variável setada lá no contrato, assim, por exemplo, gato está esperando bebê, setado como 0, ou seja, não está, né? Quando essa gata mãe aqui, ela estiver reproduzindo com um gato macho, você vai setar essa variável, está reproduzindo com alguém, né, para o ID desse gato aqui macho, né? Então, essa mudança de estado, assim, de estar reproduzindo com alguém, de não estar, para estar reproduzindo com um gato com ID tal, isso é uma mudança de estado na blockchain, né? Então, por exemplo, quando você pegava o seu gatinho aqui e setava ele para reproduzir com outro gato, você está mudando o estado na blockchain, e isso é tudo feito com essa biblioteca que a gente acabou de ver, né? Assim, vendo por alto, é assim que o pessoal desenvolveu esse jogo, assim, que movimentou assim, centenas de milhões de dólares e assim, congestionou a rede, né? E assim, isso era tudo que eu queria mostrar. Eu convido vocês a dar uma olhada no site lá, né? O meu site aqui é o Operation Blockchain, né? Tem alguns cursos aqui. Tem o curso de desenvolvimento nessa plataforma que ele começou semana passada, mas a gente teve 2 aulas só, e as aulas são gravadas, vocês podem baixar para ver em casa com calma, né? E vocês podem dar uma olhada aqui, tanto no curso, quanto o que tem no curso, né? E ver alguns artigos aqui também, ver algumas pesquisas que eu faço sobre alguns temas, né, na plataforma, né, e entre outras coisas que vão vir também. E tem também aqui o link pro canal do YouTube, né, que tem todos esses eventos que a gente faz. A gente tem feito muitos eventos, tanto com a comunidade blockchain do Brasil, né, e a gente fez também um evento mês passado com o pessoal de fora do Brasil também, discutindo vários tópicos, né, a gente tem continuado a fazer esses eventos, a gente tem feito muito evento, né, e outros vídeos educacionais também. E, bom, e o link do YouTube tá lá, vocês podem entrar lá, ver mais coisas, mais conteúdo, né? E isso era tudo que eu queria mostrar. Você tá aí, Giovanni? Opa, tô sim, Daniel. Tá me ouvindo aí? Sim, sim. Opa, beleza. Cara, excelente aí a sua aula, tá? Muito obrigado por ter compartilhado seus conhecimentos aqui na Digital Innovation One. Obrigado Parabéns, pelo convite. parabéns aí. E vamos para a pergunta. Pessoal que está online aí, se tiver alguma dúvida, manda a pergunta que o Daniel ele vai estar respondendo aqui para a gente. E enquanto o pessoal, se tem alguém que tem alguma dúvida, vai elaborando a pergunta, tem aqui um perfil Flávio Pereira, como inseriram os blocos na blockchain? Você já respondeu, né? Eu estava acompanhando aqui.
Uhum. É aquilo lá mesmo. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, foi só isso mesmo. Assim, a explicação ela é bem complexa. E, assim, eu resumi bastante como que eles são inseridos, né? Assim, por alto é tudo isso que a gente já falou aqui. Ah, entendi. Legal. O pessoal tiver mais alguma pergunta, ó, acabou de sair um Júnior Mascarenhas. Boa noite. O material está disponível em algum link? Júnior, esse material você vai mandar para a gente aqui na Digital Innovation One, né, Daniel? Isso, vou mandar essa apresentação. Ele vai mandar a apresentação aqui para nós e você pode entrar em contato com a gente que a gente envia para você. A gente vai encontrar a melhor forma de compartilhar esse conteúdo, possivelmente na nossa landing page. Eu acredito que seja uma das formas, mas entre em contato com a Digital Innovation One, é o caminho que você vai ter aí esse slide do professor Daniel. No futuro, a gente vai estar também ali disponibilizando os códigos fontes de todos os webinars. Então, a gente está trabalhando aí para acertar tudo, para que todos os espectadores, todos os alunos tenham acesso aí aos códigos que foram desenvolvidos durante os webinars. Bom, olá, estou fazendo os minis cursos. Sobre essas parcerias que vocês têm com as empresas, como funciona para ser funcionário? Eu curto muito a área de Python, programação, etc. Sei um básico. Variedades atualizadas. Obrigado aí por você estar fazendo os nossos cursos. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo aí diretamente da Digital Innovation One. É um prazer ter você como nossos alunos aí do aplicativo. Hoje você acumula as habilidades estudando no nosso aplicativo e as empresas, quando tem a vaga disponível, nesse momento ela coloca as habilidades que a vaga está querendo, a vaga requer. E através da inteligência artificial, se você tem aquelas habilidades concluídas, automaticamente você aparece ali para a empresa fazer uma entrevista com você. Tem mais alguma pergunta? Wesley Ribeiro. Ele mandou uma pergunta aí relacionada aos contratos, como eles são armazenados, né? Então, assim, igual a gente mostrou aqui, quando você publica um contrato, ele vai viver na rede e, assim, esse código, ele vai ser armazenado, quando você faz o deploy daquele contrato, você publica aquele contrato, né? Nesse deploy, assim, quando ele for inserido no próximo bloco, ele vai ser armazenado, o código dele vai viver naquele bloco ali, né? Então, assim, você vai pagar por aquele contrato vai viver ele vai ser armazenado naquele próximo bloco, né? Então, assim, quando você fizer uma referência para aquele contrato, uma chamada para aquele contrato, você vai referenciar o código naquele bloco que ele foi publicado, né? E, assim, se você for só chamadas, você vai fazer chamadas ao contrato na rede e você vai chamar o estado do contrato, né, das variáveis naquele último estado. E se você fizer, assim, alterar o estado do contrato, né, por exemplo, alterar uma variável, por exemplo, de número de tipo numérico, né, esse dado vai ser inserido num próximo bloco. Então, assim, por exemplo, finge que no bloco anterior a variável tinha o valor 10, no próximo bloco, quando você fizer essa mudança de estado, ela vai ter valor 11, né? Essa mudança ela vai ser inserida no próximo bloco, né? E assim, você perguntou onde que eles estão armazenados. Quando você publica o contrato, ele é armazenado em um bloco, né? E assim, quando você baixa a blockchain, você baixa o cliente lá e você baixa você quer baixar uma cópia da blockchain, você está baixando também contratos que foram publicados assim na rede, né? Então, assim, você tem a cópia daqueles contratos, você agora é um nó da rede, você tem a cópia do código de novos contratos, né? No seu computador. Então, assim, os contratos eles vivem na blockchain. A blockchain, assim, a gente pode chamar de um banco de dados distribuídos, né? E esse banco de dados distribuído que está em cada nó da rede, ele está armazenado nos computadores, nas máquinas de todo mundo que participa da rede, né? Então, assim, o seu código ele vive
na máquina de todo mundo que está na rede, né? Isso responde a sua dúvida? Show de bola. Tem outra pergunta aí, Daniel, se você quiser dar uma olhadinha. Assim, o Edson perguntou, tem como saber o valor para alterar um registro do blockchain, né? Pegando como exemplo essa blockchain do Ethereum, essa máquina virtual, ela, assim, você realiza instruções, né? Por exemplo, incrementar um número, fazer carregar um dado na memória, né? Então, assim, cada instrução, ela já tem um valor pré-determinado, assim, um custo pré-determinado para aquela instrução atômica ali, né? Então, assim, se você vai fazer, por exemplo, um loop com 10 iterações, o seu código vai fazer aquela instrução 10 vezes, né? Então, assim, você vai multiplicar o preço daquela instrução por 10, né? Então, assim, a resposta é sim, tem como você saber o custo de um registro na blockchain. Então, por exemplo, você finge que você quer registrar só o hash de um documento. Você consegue saber quanto você vai pagar para tantos bytes de dado armazenado na blockchain. Então, a resposta é sim, tem como você saber o valor para você alterar um registro na blockchain. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta aí pro Daniel? Estamos aí com mais alguns minutinhos e logo estamos fazendo encerramento. Enquanto o pessoal vai verificando aí se tem alguma pergunta, eu já aproveito para agradecer a você que ficou até aqui, que acompanhou essa brilhante aula, né, sobre blockchain, e gostaria de estender esse convite para você baixar o aplicativo da Digital Innovation One e se cadastrar na nossa plataforma. O link, ela vai estar aqui na descrição, tá? Então, assim que a gente finalizar, você pode ir lá e se cadastrar na nossa plataforma e começar já a estudar os nossos cursos de tecnologia. Faço o convite também para vocês clicarem no botão de curtir aí e se inscrever no nosso canal para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades e conteúdos que rolam aqui no nosso canal também, certo? Daniel, gostaria de falar mais alguma coisa com o pessoal aí? Não, só agradecer mesmo a presença do pessoal, a participação aí, e peguem o material aí, vejam os links que a gente colocou aí também, entrem no site lá, dá uma olhada, e acho que é só isso. Agradecer o convite aí, a participação do pessoal. Beleza. Daniel, brigadão. Só aguardar aí, ver se alguém vai mandar mais alguma pergunta. Às vezes estamos com um pouquinho de delay aqui no YouTube, mas assim que tiver a certeza que não tem mais ninguém com nenhuma dúvida, a gente faz o encerramento aqui, beleza? Só vamos aguardar aí alguns segundinhos. Assim que tiver a certeza que não tem mais ninguém com nenhuma dúvida, a gente faz o encerramento aqui, beleza? Só vamos aguardar aí alguns segundinhos. Bom, como vocês vão ver aí no vídeo, eu estava verificando aqui com o delay do YouTube se mais alguém iria ter alguma dúvida. A princípio, não. O Edson Azevedo aí estão agradecendo. Edson, obrigado você aí por ter acompanhado essa aula. Tá? E faço um convite aí para você também baixar o aplicativo da Digital Innovation One e também conhecer aí o trabalho do Daniel, que é incrível. Bom, pessoal, chegamos ao termo de mais um webinar. Se você que está até aqui, eu faço aí o convite para vocês entrarem no aplicativo e verificarem as aulas ao vivo. Nós temos algumas aulas que já estão programadas lá, tá? Inclusive, nessa quinta-feira, teremos outro webinar às 8 horas. Eu não vou falar o título do nosso webinar, que é exatamente para você entrar no nosso aplicativo e verificar, beleza? Mas eu garanto que será outra aula aí de nível muito hard, igual do Daniel aqui.
Daniel, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Digital Innovation One, pela sua disponibilidade de compartilhar aí os seus conteúdos, as suas experiências, tá? Nós agradecemos, foi muito importante a sua presença aqui hoje e parabéns pelo trabalho e pelo todo o conteúdo que você vem aí disseminando com o pessoal. Obrigado, eu agradeço também o convite aí. Sucesso aí. Valeu. Bom, galera, obrigado por ter chegado até aqui com a gente. Vamos finalizando e a gente se vê quinta-feira às 8 horas aqui, beleza? Entre no aplicativo e verifique a webinar que está programada para quinta-feira às 8 horas. Pessoal, tenham uma boa noite e até mais.